muito bem-vindos ao canal Direito com Elas. Hoje eu vou ter uma conversa com vocês sobre honorários advocatícios. Nós vamos fazer a distinção entre os diversos tipos de honorários e entender como você que contrata um advogado ou como você como advogado que será contratado pode fazer a cobrança dentro da legalidade. Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que existem dois grandes grupos de honorários: os honorários contratuais ou convencionais e os honorários de sucumbência. Os honorários contratuais ou convencionais são aqueles que as partes, o advogado e o cliente, ajustam, via de regra por um termo por escrito, dizendo quais são os termos e condições e valores em relação ao trabalho que vai ser prestado. Existem situações em que o advogado pode cobrar o valor imediatamente desde o início, como por exemplo, quando ele for fazer um inventário consensual, um divórcio consensual, enfim, aí se cobra o valor inicialmente. Ou quando há ganho futuro, em que alguns advogados praticam a possibilidade de cobrar um valor inicialmente e posteriormente uma porcentagem havendo êxito na ação, que ele está ali sendo contratado para realizar. Esses honorários contratados são sempre de responsabilidade do cliente lhe pagar. Então, se você contratou um advogado, fez um contrato de honorários, o que você receber ou daquilo que você pactuou, você deve quitar com o advogado. Já os honorários sucumbenciais, eles existem como um benefício ao advogado que saiu vencedor com suas teses dentro de um processo judicial. Via de regra, quem paga esses honorários sucumbenciais é a parte que perde o processo. Então, a parte que perde o processo vai pagar ao advogado da parte vencedora uma porcentagem fixada pelo juiz daquele valor de honorários sucumbenciais. Esses honorários sucumbenciais, eles não podem ser compensados dos honorários contratados. Então, honorários contratados e honorários sucumbenciais têm vida própria. E por que isso? Cada um tem o seu caminho e sua vida própria. Porque os honorários sucumbenciais, quando a parte que perde os autos do processo tem lá a justiça gratuita, ela fica com o dever de pagar esses honorários sucumbenciais suspensos, até que a sua condição financeira se modifique. Então, o advogado pode ter trabalhado todo esse tempo, sair super vitorioso, e se tivesse a possibilidade de compensação, ele trabalharia sem receber absolutamente nada. Então, honorários convencionais e honorários sucumbenciais não se compensam. Existe uma outra modalidade de honorários, que são os honorários arbitrados, e neste ponto de vista eles devem ser sempre uma exceção, porque em regra é necessário que os advogados façam contrato com os seus clientes, mas pode ser que com uma relação de confiança o advogado verbalmente ajustou alguma coisa com a parte e depois começa uma discussão de o que tem que ser pago, quando tem que ser pago. E nestes casos você tem a possibilidade de ingressar no Poder Judiciário, você enquanto advogado, para que o juiz arbitre dentro do que você comprovadamente realizou para aquele cliente o valor dos honorários. Em regra também, o juiz usa a tabela da OAB para esses honorários arbitrados, certo? Mas nada impede também que, se você já tiver um relacionamento anterior com esse mesmo advogado, sem que se tenha lá contrato, mas há uma prática de honorários, enfim, você tem aí como cliente justificativas para dizer àquele advogado que os valores devem ser desta ou daquela forma. Então aí é uma discussão entre as partes, tá? Uma coisa que eu acho que é super importante, que fique claro também para todos vocês, é que o advogado, quando recebe honorários, é fruto do seu trabalho. Então, os honorários de advogado, já a jurisprudência bastante consolidada nesse sentido, tem natureza jurídica de alimentos. Então, quando eventualmente você tem uma situação onde tem concurso de credores, o valor dos honorários advocatícios pode ser pago primeiramente por conta desse privilégio. Isso acontece, por exemplo, quando um inventariante contrata lá um advogado para fazer a defesa dos bens do espólio, as defesas do espólio, e aí o espólio tem que fazer certos pagamentos ao final, e os honorários advocatícios, se comprovado que aquele advogado contratado pelo inventariante veio primeiro, veio ali na defesa daquele espólio, ele pode receber primeiramente aquele valor dos honorários, tá? Então, quando vocês tiverem dúvidas sobre os tipos de honorário, mas converse bem com o advogado,
E você também, como advogado recém-formado, ou como você é advogado atuante aí, lembre-se sempre de fazer um contrato, de entender as bases desse contrato, porque quanto mais transparente, mais simples for o contrato, mais fácil vai ser do seu cliente compreender o que de fato o advogado tem direito a receber pelo trabalho realizado. Essa é a minha dica de hoje aqui no canal Direito com Elas. A gente se vê em breve. Tchau, tchau!